Todo mundo propósito, e aí, meu querido irmão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos fechando bem a semana e ainda em dia, terminando hoje mais um capítulo da Bíblia. O nosso dia foi bem corrido, por isso o vídeo saiu um pouquinho tarde, mas estamos felizes por concluir mais um dia com sucesso esse nosso propósito. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso grupo. Lembrar que o propósito ele consiste em 3 passos simples: ler um capítulo da Bíblia por dia, hoje Deuteronômio 21, amanhã 22 e assim sucessivamente. Lembrar de orar todos os dias, ore. Nós temos orado por você nesse grupo, mas é importante que você ore também, coloque diante do Senhor a sua petição e vamos juntos tentar mudar para a glória de Deus. Esse texto, irmãos, de Deuteronômio 21, que nós vamos estudar, é um texto que aponta várias vezes para Jesus Cristo, em cada bloco, e eu quero mostrar para vocês o que significava a lei daquela época e onde eu vejo a aplicação para Cristo. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo de número 8, no versículo de número 9, nós vamos ver a história, a narrativa, a instrução de como eles deveriam fazer caso encontrasse alguém morto e não soubesse o autor desse homicídio. Os anciãos juízes mediriam a terra até as cidades mais próximas. A cidade mais próxima, os anciãos levariam uma novilha perante os levitas que tinham o poder de decidir em toda demanda a respeito de violência. Essa novilha seria desnucada, ou seja, ela morreria no lugar para expiar esse pecado. Expiar o pecado significa aplacar a ira de Deus, significa tirar. E o que eles fazem é exatamente isso: eles levam a novilha diante do Senhor e ali eles fazem uma oração dizendo: perdoa Israel, perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponha culpa inocente no meio do povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Aqui, meus queridos irmãos, essa novilha, para mim, aponta claramente para Cristo. Cristo é aquele que morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Aqui diz: a culpa do sangue lhe será perdoada. O sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para nos salvar, nos resgatar do nosso pecado, nos perdoar e tirar a culpa da nossa mente. Nós precisamos, meus queridos irmãos, lembrar, vai ficar até parecendo paradoxo, mas lembrar que o Senhor escolheu esquecer os nossos pecados. Se o Senhor escolheu esquecer, por que nós decidimos tanto lembrar? Então, meu querido irmão, aponte, volte-se para o Senhor Jesus e clame a Ele, pode ter certeza que Ele vai te livrar da culpa e da acusação que não procede. Lembrando, meu querido irmão, que mesmo que nós sejamos pecadores, como o assassino aqui previsto nesse texto, se nós nos arrependermos, confessarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele permitirá que nós sejamos usados por Ele. Assim, esse povo ficaria sem culpa, porque culpa é ficar lembrando, preso ao passado. No outro ponto, meu querido irmão, nós vemos aqui a mulher prisioneira. Se um homem, ao tomar posse, ele visse uma mulher bonita, se apaixonasse por ela, ele deveria tomá-la por esposa, ele ia levá-la para casa, onde ela raparia a sua cabeça, cortaria as unhas e trocaria a roupa que estava usando para ser capturada. Esse rapar o cabelo, as unhas, cortar as unhas, trocar a roupa que estava sendo capturada, isso tudo revela, meu querido irmão, uma mudança de ser, uma mudança de criatura. Vamos lembrar que aqui fala sobre a mulher prisioneira, que a princípio parece que tem uma recomendação aqui para que para que elas sejam menosprezadas, mas não é isso. Olha o que diz. Essa pessoa ficaria de luto pelo pai e pela mãe dela durante um mês, e depois ele disse ela poderia contrair matrimônio, casar, e se aquele homem se cansasse dela, ele não poderia mantê-la, nem maltratá-la, nem vendê-la por dinheiro, porque ele havia já possuído. Esse texto também, esse trecho fala para mim a respeito do que Deus fez. A mulher estrangeira somos nós. Nós que não éramos seu povo, o Senhor fez povo. E nós somos hoje a sua noiva e Ele é o nosso esposo. E Ele fez um processo que nós chamamos de conversão na nossa vida. Ele nos escolheu e viu beleza em nós quando nenhuma beleza havia. Nos escolheu, nos chamou para Ele, nos trocou, nos rapou a cabeça, nos cortou as unhas, nos fez ter uma nova composição. Esse era um símbolo de humilhação e ao mesmo tempo de novo nascimento. E ainda, Ele trocaria as nossas roupas. As roupas têm muito a ver, a roupa que estava sendo quando capturado. Imagina que roupa com um odor forte, uma roupa fedida. Nesse caso, o Senhor tira as nossas vestes de imundícia e nos reveste das suas vestes de justiça. Nós estamos justificados pela justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jamais Ele precisaria dar essa instrução, Deus precisaria dar instrução para o Filho, que é Jesus, porque Jesus jamais nos humilharia. Se Ele não faz isso também, tampouco os homens daquela época poderiam fazer a uma mulher estrangeira. Lembremos que nós, que não somos judeus, somos essa igreja estrangeira amada pelo Senhor. O direito do primogênito. Aqui diz que se um homem tivesse 2 mulheres e amasse mais o filho da que ele ama do que amasse o primogênito da mulher que ele não ama, ele não poderia deixar de dar a porção dobrada, que era a herança por direito aí do filho mais velho. Ele não poderia fazer isso. No entanto, meu querido irmão, quando a gente olha para o texto, nós vamos ver que o Senhor diz: olha, não é assim. Mesmo que trocasse a mão ali na hora de abençoar, como aconteceu no caso de Jacó, aqui o texto está dizendo que não pode o filho primogênito
da mulher que ele não ama é que será o herdeiro e terá o direito à primogenitura, que é o em dobro, né? Que é a oferta em dobro. Por que o direito do primogênito deveria ser que o direito da primogenitura deveria ser preservado? Porque vamos lembrar, meu querido irmão, que aquele que tem o direito é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de Deus. Ele existe antes de qualquer coisa. Portanto, ele é digno de receber porção dobrada, de louvor, de glória, de honra, com toda intensidade e com todo o nosso coração. Ele é o primogênito, herdeiro de todas as bênçãos. Por isso as bênçãos se concentravam. Por isso que as bênçãos hoje concentram nessa figura. Olha, aqui diz: pelo contrário, você deve reconhecer o primogênito, o filho da mulher, que ele não ama, dando-lhe porção dobrada de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor e o direito da primogenitura dele. Cristo tem o direito da primogenitura, meu querido irmão. Ele era o unigênito filho de Deus. Mas sendo unigênito, ele se fez primogênito, que quer dizer o mais velho de muitos, para poder aí, o primeiro gerado de muitos, para que possamos ser a sua imagem e semelhança. Também aqui o texto vai falar sobre a justiça em caso de filhos desobedientes. Filhos que de nenhuma forma ouvem o pai ou a mãe, mesmo sendo disciplinados, eles deveriam ser levados à congregação. E ali eles seriam julgados, os anciãos da cidade iriam julgá-lo, e aqueles homens seriam apedrejados até que morressem. Olha só, meu querido irmão, para mim o que esse texto aponta é exatamente para aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Não dão ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor fala claramente, traz os seus estatutos, nos dá meios, coloca sobre nós a autoridade como o pai e a mãe que nos ensina que nós devemos temor à luz da palavra. Deus nos dá todas as ferramentas e meios, e mesmo assim nós nos recusamos a ouvir a voz do Senhor. Se nós nos recusarmos a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, qual é a solução, meu querido irmão? Há para nós. E aqui diz que aqueles que não dão ouvidos, não querem mudar, seriam aqui mortos, apedrejados, para que toda a congregação visse, e o mal seria eliminado do meio, e Israel temeria. Então, meu querido irmão, quando você estiver em uma situação em que você está lutando para convencer uma pessoa sobre o caminho da verdade, sobre a vida, sobre as decisões, e você percebe que aquela pessoa, apesar de você estar dedicando tempo, ela quer continuar naquela teimosia, ela quer continuar naquela rebeldia. Então, meu querido irmão, como nós vamos ver aqui em Deuteronômio, o Senhor propõe bênção ou maldição. Bênção decorrentes da obediência e maldição no caso aí de não ouvir a palavra. Por isso, meu querido irmão, isso aqui aponta para Cristo, porque Cristo diz que aquele que crê será salvo, aquele que crê, obedece, demonstra isso amando os mandamentos e obedecendo os mandamentos do Senhor. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no único Filho de Deus. E por fim, o texto fala de justiça diante da morte, onde o autor é desconhecido, justiça no caso da mulher prisioneira, estrangeira, justiça no direito do primogênito, filho da mulher não amada, justiça no caso dos filhos não obedientes ao pai e à mãe, e deve ouvir o pai e a mãe, porque pai e mãe são autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Filho que não obedece pai e mãe está desobedecendo a Deus, pode ter certeza, e se não honra o pai e a mãe, não vai honrar ninguém, vai ser um desajustado social. Então, meu querido irmão, enquanto é tempo, honre o seu pai e a sua mãe. Então o texto fala todo de justiça e no final ele aponta para a misericórdia máxima. Porque aqui no último capítulo, no último versículo, vai falar para nós, os últimos versículos 22 e 23, que se alguém tiver cometido pecado é passível de pena de morte. E se tiver sido morto e vocês pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois pendurado no madeiro é maldito de Deus, e assim vocês contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então preste atenção, irmãos. Aquele que for pendurado no madeiro, isso aqui aponta claramente para Jesus Cristo. Aqui o texto, Moisés traz uma declaração dizendo que aquele que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. É maldito de Deus aquele que foi pendurado no madeiro. Por isso, eles deveriam ser retirados, porque essa era uma pena que ela servia como exemplo. Era muito comum, quando alguém era executado nos tempos antigos, ser pendurado em um lugar para que servisse de exemplo para os outros. E aqui nós estamos vendo uma morte exemplar. Uma morte em que o cadáver não deveria ficar ali exposto. Por quê? Porque à noite serviria ali os animais, ninguém ficaria contemplando aquele cadáver. Então aqui está falando de uma morte que precisava ser vista, porque por ser uma pena exemplar. Imagina aí uma pessoa morta pendurada no madeiro, vem um animal, sente aquele cheiro, rasga aquilo, aquelas entranhas caem sobre o chão, a terra ficaria contaminada. Isso aqui aponta claramente, meu querido irmão, para Cristo. A morte de Cristo, ele não precisava ficar pendurado à noite, porque a morte de Cristo é para ser vista, é para ser lembrada, é exemplar. Não no sentido de que ele mereceu isso. Nós merecemos o nosso pecado. Lembre-se que aquele malfeitor da cruz disse para aquele que ficava pedindo Jesus para salvasse e salvá-los. Aquele outro malfeitor diz assim: olha, você não teme a Deus, nós estamos aqui de maneira justa, mas esse é o que fez.
Então Cristo não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E tendo assumido o nosso lugar, foi maldito de Deus, pendurado no madeiro. Se fez maldito, se fez maldição no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Assim, a terra, no caso da morte de Cristo, não é contaminada, mas é santificada por esse sangue precioso e carmesim. Meu querido irmão, vencemos mais uma semana, glória a Deus. Amanhã nos encontramos para começar mais uma. Estamos juntos até o final dessa jornada, se o Senhor nos conceder graça, saúde e força. Um grande beijo, até mais.